Bora trabalhar, meu povo, minha pova, vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e saudáveis. Chegamos aí no vídeo parte 2 sobre árabes e israelenses. Vamos retomar da ideia de etnia semita. Bora lá, seus lindos! Retomamos desta ideia em que tanto árabes quanto judeus são semitas, ou seja, são derivados, são filhos, são etnicamente resultado deste parentesco com Abraão. Filhos de Abraão, os ismaelitas, os árabes, são também semitas. Se autodenominam semitas, são descendentes de Sem, assim como Abraão também era. E, por sua vez, os judeus descendentes de Isaac, também são filhos de Abraão e semitas. E nesse ponto, a gente tem que lembrar um negócio muito importante. Abraão é o cara que, em tese, conversava com Deus, e é o cara que Deus mandou criar um clã nômade para andar pelo Oriente Médio seco até que ele guiasse a uma terra onde jorra leite e mel. Uma terra que poderia ter água a ponto de ter pasto, a ponto de ter flores onde abelhas poderiam produzir mel. Então, digamos que Abraão tem a promessa divina de uma terra que é extremamente boa para a agricultura, para a pecuária, aonde o clã dele poderia fixar território, parar de ser nômade, parar de andar pelo semiárido, pelo deserto. Essa promessa de Deus, ela ficou conhecida como a promessa de Canaã, onde Deus promete uma terra, daí o nome é a Terra Prometida, promete uma terra aos descendentes de Abraão e garante que eles terão um lugar no mundo muito melhor do que as andanças, os lugares por onde as andanças acontecem. Então, Abraão tem a promessa da terra, a terra prometida, que ficaria aos arredores do Monte Sião. E aí a gente continua tentando entender essa história a partir da lógica de um grupo de personagens, os judeus. Abraão, lembrando, é uma história parcial. É uma história meio que com o ponto de vista judaico. Então, óbvio, quando você vai estudar esta mesma história a partir dos árabes, tem nuances diferentes. Mas, em tese, Abraão, pai de Isaac, teria escolhido Isaac. Isso na versão dos hebreus judeus. Né? Até porque Isaac é o patriarca hebreu judeu. Né? Então, pela visão dos árabes, obviamente que a escolha de Abraão foi Ismael. Mas enfim, Isaac então seria o herdeiro da terra prometida na visão dos judeus, o herdeiro da Canaã. E essa herança foi passada para seu filho Jacó, que muda de nome, é rebatizado por Deus como Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Então Jacó passa a ser Israel. É pela primeira vez anunciada a palavra Israel, que é o nome do país hoje. Basicamente, Jacó tem 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Jacó, que é Israel, então tem 12 filhos, as 12 tribos. Um destes filhos acaba indo para o Egito,
onde se torna administrador. E numa época de muita seca, leva todo o povo hebreu, seus familiares, para morar com ele no Egito, já que ele é o braço direito do faraó egípcio. E lá tem o rio Nilo, que é abastecedor e provedor de uma agricultura muito importante para o Império Egípcio, então tem comida. Numa época de mais seca do que o normal, lá onde os povos de Abraão, os povos hebreus andam, obviamente que José tem uma condição como administrador do Egito de prover, de dar mais alimento para o seu povo. Então ele leva todo mundo para morar com ele no Egito e basicamente então passa a haver a convivência no mesmo território dos povos egípcios junto com os povos hebreus. Num primeiro momento, uma vida bem tranquila, em que egípcios e judeus convivem harmoniosamente. Mas aí passam-se as gerações, José morre, o faraó, que era favorável à presença judaica, hebraica na região, morre, e o povo hebreu passa a se tornar escravo do povo egípcio. E esse momento da escravidão do povo egípcio é um momento em que nasce um personagem importante que é hebreu, é descendente das 12 tribos de Israel. Um personagem chamado Moisés. O Moisés é o personagem que garante a saída do povo hebreu do Egito. É ele que vai direcionar o povo hebreu, conseguir libertar o povo hebreu dos domínios do faraó egípcio. Faraó egípcio que o adotou como filho, adotou Moisés como filho. Então, basicamente, Moisés é o cara que consegue libertar os escravos hebreus e guiá-los em direção à terra prometida. E é Moisés que chega até as portas da terra prometida e indica o seguinte: ó, a terra prometida é para lá, ó. Segue aqui reto, aos pés do monte Sinai, o monte Sião. Lá é a terra prometida. Vão para lá que eu vou ficar por aqui no deserto. Então Moisés é o cara que, além de criar as leis do povo hebreu, é o cara que direciona até a terra prometida. Mas quem fixa o povo na terra prometida, este é Davi. Davi é aquele personagem descendente da tribo de Judá, um dos 12 filhos de Israel. A tribo de Judá é a tribo de Davi, e o primeiro imperador hebraico, Davi, o primeiro grande imperador hebraico, Davi, é aquele que vai organizar o espaço e falar: isso aqui é o território de Israel. Ele dá o nome do país ao nome do patriarca, né? Ele dá o nome do patriarca ao país. Então, basicamente, aquela região onde o povo hebreu se fixa se transforma em Israel, reino de Israel. Ele define as fronteiras, ele cria exército, ele cria infraestrutura administrativa. Então Davi é um grande general, guerreiro, que organiza o país. E, enfim, os hebreus passam a ser donos da terra prometida a partir de Davi. E como Davi cria o país Israel, todos que nascem ali passam a ser não mais hebreus, mas israelitas. E como ele era da tribo de Judá, todos que nascem ali se auto-enxergam judeus. Então não chamamos mais os hebreus de hebreus a partir daí. Eles passam a ser judeus ou israelitas. Basicamente, o Império Hebreu está estabelecido e acontece 2, 3, 4 gerações de soberania, ou seja,
o país Israel vive por 4 ou mais gerações como um país autônomo, como um país independente, como um reino. Mas, obviamente, isso chama a atenção dos povos vizinhos. E aí, macedônios, persas e, finalmente, romanos invadem a região do Império Hebreu e o Império Hebreu se esfacela. E o Império Hebreu acaba. Sem ter governo, um país não é independente, não é autônomo. O que acontece é que, com a intervenção dos romanos, os judeus decidem definitivamente fugir, ir embora do seu território. E o ir embora do seu território implica em abandonar o sonho da Terra Prometida, pelo menos temporariamente. Quer dizer, o negócio é muito grave, é muito sério, né? Aquilo que o povo hebreu buscou na sua história, a Terra Prometida, acaba se tornando inviável a partir de 7 antes de Cristo. Olha que loucura, né? Então, a partir de 67 antes de Cristo, o que acontece ali é a diáspora judaica. Essa tal diáspora, essa tal saída dos judeus para os 4 cantos do mundo, acaba sendo, de fato, um processo histórico que é decisivo para a gente entender o que está acontecendo aqui. Por que decisivo para a gente entender o que está acontecendo aqui? Porque os judeus abrem mão do seu território e, de repente, os povos vizinhos é que passam a ocupar o território que era, durante séculos, o território judeu. E quem são os povos vizinhos que habitam em torno desse território judeu? Os povos descendentes de Ismael. As diversas nacionalidades dos árabes. Então os judeus saem e quem entra neste espaço são os árabes. Os árabes, principalmente palestinos, aceitam viver num território controlado por romanos naquele momento, aceitam viver num espaço que não é de forma alguma independente. Então eles aceitam morar num território que é colônia romana, eles não têm poder político, mas eles vivem ali, plantando seus alimentos, cultivando seus grãos, seu gergelim, e vivem a vida dessa maneira. Aquilo que os judeus não puderam fazer, viver submetidos aos romanos, os árabes, principalmente árabes palestinos, fazem isso durante séculos. Inicia-se a diáspora em 67 a.C., ela de fato se amplia muito em 70 depois de Cristo, ela se torna ampla em 70 depois de Cristo, e desde então os árabes palestinos passam a viver nesse território como sendo seu. E olha aí que maluquice, né? Todo este país, que era até 67 a.C., território habitado por principalmente judeus, a partir da diáspora judaica, é um território habitado por árabes palestinos e permanece assim por quase 2000 anos. O que era Império Hebreu antes passa a ser Palestina depois. É o que a gente vê aqui, ó. Até basicamente 1900, todo este território aqui era verde escuro, era Palestina. E é a partir do começo do século XXI
que começa um processo conhecido como sionismo. Quando os judeus saíram do seu território, lá em 70 depois de Cristo, começa em 67 antes de Cristo, mas vai até 70 depois de Cristo, né? Quando os judeus saíram do seu território, decidiram que guardariam sua cultura ao máximo para garantir que no retorno eles pudessem então se encontrar. Eles pudessem então se reconhecer e formar de novo o reino de Israel. Então eles tinham na cabeça de que eles retornariam ao reino de Israel. Eles colocaram na cabeça que eles fariam um movimento contrário, um movimento de volta. E este movimento de volta é que nós damos a este movimento de volta que nós damos o nome sionismo, o retorno ao Monte Sião. Lembra que o Monte Sião é a base do território indicado por Moisés como a terra prometida. Então, o sionismo é retornar a este Monte Sião, reocupar esse território e novamente fazer deste território o Império de Israel. Este movimento sionista tem seu embrião ali no final do século XIX, mas é no início do século XX que começa gradualmente a haver o retorno de judeus ao território que então é conhecido como Palestina. Por quê? Porque há 2000 anos quem mora ali são os palestinos. Não podemos ignorar isto. Então, basicamente o sionismo é a retomada do território de Israel pelos israelenses. É isso mesmo. É a retomada do território de Israel pelos israelenses. E aí começa a briga, né? Porque você tem um povo que vive nesse território inteiro há 2000 anos e diz, apesar de não ter o controle político, mas é um povo que diz que esse território aqui é a Palestina, é o seu território. É um povo descendente de Ismael, que se acha, assim como todos os ismaelitas se acham herdeiros de Abraão e, portanto, herdeiros dessa terra prometida. É um povo que quer ser legitimado como herdeiro de Abraão e como filho primogênito, o povo árabe. E os palestinos querem, além desse reconhecimento árabe como filho legítimo de Abraão, eles querem também o domínio territorial. Eles querem o controle territorial. E, obviamente, que quando os judeus chegam a esse território, e, obviamente, quando os judeus começam a dizer, esse território é meu porque nós somos herdeiros de Abraão, porque nós somos os filhos legítimos, porque nascemos de mãe judaica, porque nós somos donos desse território que vocês chamam de Palestina, Israel, há muito tempo antes de vocês estarem aqui. Porque antes de ser Palestina 2000 anos, era território de Israel que nós perdemos pela invasão dos macedônios, pela invasão principalmente dos romanos. E aí começa a disputa por terras, que vai culminar numa sequência de violências e guerras. O movimento sionista de retorno ao Monte Sião no século XX começa a inaugurar as guerras. E quem é o patriarca deste movimento? É um judeu que morava dentro da Inglaterra, um banqueiro muito rico, chamado Theodor Herzl, que manda 2 rabinos, que são os líderes religiosos do judaísmo, ir até a terra prometida, Israel, onde é a Palestina até então, né? Para observar como é o país. E aí esses líderes religiosos voltam e dizem a seguinte frase: a noiva é bela, mas está casada com outro homem. O que isso significa? O território é maravilhoso. O território é lindo. Entretanto, tem gente morando lá. E é aí, por ignorar esta
presença palestina que os conflitos começam. O Theodor Herzl e muitos outros ingleses judeus ingleses, muito ricos, começam a comprar territórios dentro da Palestina. Lembrem-se, a Palestina não é politicamente dos palestinos. Lá, quando os judeus fogem, quem dominava era o Império Romano. Isso permanece por mais 200 e poucos anos. Daí o Império Romano tem o cisma do Ocidente, e aí surge o Império Bizantino, que toma conta da região. O Império Bizantino se rende ao Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano se esfacela em Império Turco, e enfim, no século XIX, quem domina aquela região é a Inglaterra. E como os judeus ingleses querem territórios, a Inglaterra, dona política da Palestina, começa a vender territórios aos judeus ingleses. E é aí que surgem dois tipos de ocupação agrícola na Palestina. Ocupação judaica na Palestina no começo do século XX. Os moshavs, que são fazendas, comunidades agrícolas, onde o dono tem trabalhadores e o que produz é dele. A propriedade é privada. Então é uma propriedade capitalista, uma propriedade privada capitalista. Então a gente começa a ver as ocupações acontecerem a partir do norte da Palestina, como vocês veem aí, né, essas áreas esbranquiçadas no mapa. Além dos moshav, começam a surgir também os kibbutzim. Alguns judeus muito ricos, eles têm ideologia socialista. E essa ideologia socialista faz com que eles comprem terras e criem comunidades agrícolas onde todos os moradores são donos do que é produzido. A propriedade é coletiva. Então, enquanto os moshav têm um dono e a riqueza produzida é dele, e ele paga a mão de obra, os kibbutzim têm uma comunidade que exerce a mão de obra e cuja produção é dividida igualmente entre todos. São duas estruturas de ocupação que garantem aos judeus a retomada do seu território. É importante aos judeus a retomada do território. Não dá para ignorar a retomada do território. E eles então começam a ampliar o seu espaço territorial sobre a Palestina. Inevitavelmente começam os conflitos. E todo mundo fala, mas começam os conflitos entre judeus e palestinos. Então, os primeiros conflitos comecem não com os palestinos, por incrível que pareça. Num primeiro momento, os palestinos olham com desconfiança a presença judaica ali, o surgimento de fazendas judaicas, mas não existe um conflito inicial. Agora, o primeiro conflito no início do século XX acontece com os ingleses, por um motivo muito simples. Os judeus que começam a migrar para os moshav e para os kibbutzim querem uma coisa só: criar um país. Querem independência. E a Inglaterra, no início do século XX, não quer perder território na região do Oriente Médio de jeito nenhum. Então, a colonização judaica, através do sionismo, nas primeiras décadas do século XX, traz com ela para a Palestina o desejo de criar um Estado independente da Inglaterra. Desejo esse que o palestino tinha, mas que ele não tinha organização política para isso. Mas o judeu chega lá com organização política. O judeu chega lá com planos de independência. E os ingleses não podem aceitar isso de jeito nenhum.
E isso leva os ingleses a combater violentamente o independentismo judaico. Surge, assim, eventos chamados e conhecidos como pogroms. Pogrom é um termo que se designa para falar sobre o massacre de um povo por outro. Os ingleses começam a massacrar violentamente os judeus que na Palestina começam a falar em independência. Para tentar se proteger desses massacres ingleses, lá na Palestina, os judeus começam a organizar o seu território através de pequenas mudanças políticas regionais que vão culminar com a independência de Israel. A primeira coisa que os judeus fazem é anunciar que ali tem uma instituição política chamada Shocknut. O Shocknut, a agência judaica, é uma autoridade, é uma organização da comunidade judaica que vai se tornar o governo, o Estado judeu no futuro. Então é a primeira organização política judaica que vai trabalhar pela estruturação do país Israel. E a agência judaica vai contar com o Haganá, o exército de defesa. Haganá significa exército de defesa. Um grupo de paramilitares judeus. Os judeus começam a pegar em armas, começam a treinar. Durante o dia cultivam a terra, no final do dia, início da noite, começam a treinar. E aí começa a surgir um grupo que passa a ser o exército judaico, lá em 1920, um braço armado da agência judaica para bater de frente com os ingleses, para lutar contra os massacres dos europeus ingleses contra os judeus no território judaico. E os palestinos? Os palestinos permanecem vendo isso tudo. Eles continuam desorganizados politicamente, observando o crescimento da ocupação judaica, observando os massacres ingleses contra essa tentativa de independência judaica, mas eles começam também a sentir o peso desse processo histórico. Como? Os judeus estão ampliando seus territórios, lutando contra ingleses. E, obviamente, isso vai respingar nos árabes palestinos. Aquele território que era então a Palestina começa a ser corroído dia após dia pela presença judaica. As áreas brancas judaicas começam a crescer na Palestina. E os árabes palestinos começam a sofrer pressão judaica. E uma prática judaica nesse período da década de 1920 é a seguinte: junto ao Haganá, que é aquele exército que é oficial, que é o exército que combate os ingleses, junto ao Haganá surge dois grupos armados que não são um exército oficial e que são verdadeiros grupos de extermínio, como se fossem milicianos. Dá para entender o porquê no Brasil tantos milicianos apoiam Israel. Por quê? Israel, naquele momento histórico, deu origem a dois grupos extremamente cruéis. Um primeiro chamado Stern Gang e o segundo chamado Irgun, também conhecido como Etzel. Dois grupos armados, violentos, cujo objetivo era não combater os ingleses, não ser um exército justo para não permitir o massacre judeu. O objetivo era massacrar palestinos. Era ser cruel e violento contra palestinos. Era avançar sobre o território palestino. E a prática era mais ou menos a seguinte: eles mandavam aviso de que estariam caminhando sobre tal região, sobre tal vila, e se os palestinos ali permanecessem, seriam todos mortos. E literalmente eram todos mortos.
Uma das práticas eram os judeus simplesmente chegarem ali armados até os dentes e matarem crianças, idosas, mulheres e, por fim, depois de matarem todas estas na frente dos homens, matarem os homens. E tudo isso para criar o medo necessário para que, quando desse o aviso de que o Stern Gang ou Irgun iria passar por tal região, os palestinos já saíssem correndo, fugissem e deixassem o território para ser ocupado por judeus. Eram mecanismos violentos de limpeza espacial. Os judeus queriam ocupar o território e precisavam tirar palestinos desses territórios. Os palestinos, pela primeira vez, começam a se organizar. E surge aí um exército palestino mal armado, mal apoiado, mas que tenta bater de frente contra o Stern Gang e contra o Irgun. A ideia é combater esses paramilitares judeus. Os paramilitares palestinos eram liderados por um dos que são, até hoje, um dos maiores líderes e heróis da Palestina, um cara chamado Abdel Kader al-Husseini. O al-Husseini organizou um pequeno exército, conhecido como Exército da Guerra Santa, para bater de frente com o Irgun. Então o Irgun anunciava que ia andar para tal lugar, o exército ia lá para meter tiro contra, para defender palestinos. E a violência se estabeleceu. Durou este conflito entre palestinos, esse é o primeiro conflito entre israelenses e palestinos em território palestino, durou até a década de 30, quando, se eu não me engano, em 1932, o exército da Guerra Santa foi massacrado pelo Irgun. Eles que eram mal armados, o exército da Guerra Santa não tinha apoio financeiro e militar de ninguém, tinham a promessa de apoio dos demais países árabes que estavam em torno, mas essa promessa não se concretizou. O exército da Guerra Santa foi massacrado nos anos 30 e, obviamente, isso abriu caminho para a independência de Israel. E é o líder do Stern Gang, de um desses dois grupos de limpeza étnica, de limpeza territorial, melhor dizendo, que vai declarar a independência do país. Mas antes da independência, acaba a Segunda Guerra Mundial em 45 e a Inglaterra não tem mais força para controlar o território da Palestina. Então, a Inglaterra pede para a ONU, recém-criada, resolver o problema entre judeus e palestinos, e a ONU vem com esta partilha aqui. Apresenta tanto para palestinos quanto para judeus essa lógica aqui. Ó. Em roxinho seria Israel, território dos judeus, o que equivaleria a 57% quase do território da antiga Palestina. E em marronzinho beijinho seria o Estado Árabe Palestino, com 43% do território. Entretanto, os palestinos eram uma etnia muito mais numerosa. Eles equivaliam a mais de 60% da população. Ficariam com 43% do território. Obviamente que eles não aceitaram esse plano de partilha. O mesmo com Israel, que não aceita o plano de partilha porque eles alegavam que os territórios de Israel eram indivisíveis. Tudo para os israelenses, nada para os demais. E essa indivisibilidade, obviamente, vai causar mais conflitos. Além do que, Jerusalém, no plano de partilha da ONU, cidade sagrada tanto para árabes quanto para judeus, seria um território internacionalizado. E ninguém aceitava isso. E é por isso que, então, não aceitando nem árabes, nem judeus aceitando essa divisão, este carinha que aparece aqui, ó, Davi Ben-Gurion, líder do antigo Stern Gang, proclama em 15 de maio de 1948 a independência, a criação do Estado de Israel, sem deixar nenhum território para os palestinos. Tudo passa a ser Israel,
os palestinos imediatamente vão às ruas lutar contra isso. Imediatamente os demais países árabes declaram guerra porque eles não querem um país judeu numa região que é majoritariamente árabe. E aí, aquela ânsia de derrotar os irmãos, não herdeiros da Terra Prometida, mas que formam um país na Terra Prometida, faz com que os árabes declarem guerra. Então, Egito, Síria, Líbano, Iraque e Jordânia declaram guerra a Israel recém-criado. E israelenses, querendo mostrar que eles são donos da Terra Prometida e mais ninguém, vão combater internamente os palestinos e externamente egípcios, sírios, libaneses, iraquianos e jordanianos na primeira guerra árabe-israelense, que a gente vai ver na sequência num próximo vídeo. Por enquanto, ficamos por aqui. Um grande beijo, permaneçam saudáveis. Tchau!